Boa noite a todos. Então vamos iniciar o estudo da noite de hoje, na Casa Espírita Amor e Luz. Primeiramente, eu convidar a todos a fecharem os olhos, procurarem pensar em Deus, de amor e bondade, em Jesus, nosso mestre, nosso amigo querido, agradecendo imensamente por mais esse dia, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos nessa noite refletindo sobre temas edificantes, sobre temas que podem acrescentar na nossa evolução espiritual, temas que vão nos ajudar a refletir em como ser uma pessoa melhor. Pedir a Jesus que nos envolva a todos com suas energias de amor e paz, envolva cada um que está ouvindo nesse momento esse estudo, que as energias trazidas pelos Espíritos de Luz possam chegar a cada lar, que todos possam sentir e sentirem abençoados com essas energias de luz e de amor. Que nesse momento que nós estamos atravessando, nós possamos nos encher de coragem e fé, sabendo que o nosso Pai de amor e bondade ainda está no controle de tudo. Que cada um possa fazer a sua parte e mantermos firmes na fé e na confiança em Deus, que nos protege e nos guarda. Sairemos vencedores, que nós possamos usar esse momento para reflexão sobre as nossas ideias, sobre as nossas atitudes, e possamos sair mais fortalecidos, mais sábios nesse momento difícil. Que a paz do Mestre Jesus se estenda a cada coração, a cada lar, esteja entre nós, agora e sempre, que assim seja. O estudo da noite de hoje é sobre o livro Constituição Divina, pelo autor Richard Simonetti. O tema que nós vamos estudar nessa noite é o tema Reverência pela Vida, ou seja, respeito pela vida. Em especial, nós vamos estudar sobre o respeito à natureza, em especial, respeito à vida dos animais. Então, para iniciar o nosso estudo, a gente vai iniciar com a leitura na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta questão número 735, que o codificador Allan Kardec, pergunta aos espíritos: que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? E os espíritos respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidades. Ele deverá contas do abuso da liberdade que foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede. Então, aqui Kardec pergunta, o que pensar, das pessoas, que destroem a natureza, que destroem os animais sem necessidade, apenas por prazer, por egoísmo, por pensar nos seus próprios interesses, sem dar a devida importância, sem dar o devido respeito à vida dos animais. Que pensar dos homens que têm essa atitude? E os espíritos respondem que os homens, que agem dessa forma estão em completa ignorância, da vida espiritual. Que os homens que agem dessa forma estão agindo contra a lei de Deus, estão violando a lei de Deus. E por isso mesmo vai ter que prestar contas dessa violação. Porque o mecanismo é assim, nas leis de Deus. Toda vez que a gente ultrapassa esses limites, toda vez que a gente viola uma lei de Deus, automaticamente a gente está gerando uma conta para a gente prestar, lá no futuro.
vai ficar ali, né, o nosso débito. E se é contra a lei de Deus a gente destruir, né, outros seres, matar os animais sem necessidade, e nós o fazemos, a gente vai ficar em dívida com a lei de Deus, porque nós ultrapassamos esse limite. Nós fizemos mau uso do nosso livre-arbítrio. Né? E para a gente raciocinar, os animais que são irracionais, eles só matam, né, os outros animais, eles só destroem por necessidade. Enquanto nós que somos racionais, que temos o poder de pensar, de escolher, nós agimos como se a gente fosse irracional. Os animais, né, se destroem, né, eles vivem no encadeamento alimentar. Uma espécie destrói outra espécie, se alimenta daquela espécie, mas para ter um equilíbrio ecológico, para que uma dessas raças não cresça demasiado, né? Então já é uma cadeia alimentar em que eles vivem. E eles só destroem, eles só matam outra espécie para se alimentar, quando há necessidade. Então os animais, eles fazem de tudo para preservar esse equilíbrio da natureza, esse equilíbrio ecológico. E já nós, né, homens racionais, nós estamos, infelizmente, às vezes, destruindo esse equilíbrio, né? A gente compromete sempre esse equilíbrio ecológico quando a gente utiliza, né, na nossa alimentação dos animais. E principalmente quando a gente utiliza de forma desregrada, com exagero, né? Quando a gente faz muito consumo da carne animal. Outras vezes a gente, né, tá acostumado com a alimentação animal, mas a gente procura diversificar outros animais, aumentar a quantidade, né, da qualidade de carnes. Então a gente ainda, né, precisa, né, da alimentação animal. Tem alguns estudos que falam que tem outras coisas que já substituem essa alimentação. Mas no atual estágio que a gente se encontra, a gente ainda faz uso da alimentação animal. Mas seria bom que a gente pudesse estar diminuindo esse consumo. Ou que pelo menos a gente não aumentasse mais a variedade dessa comilança da carne animal. Por exemplo, nós não precisamos mais de sair no final de semana para poder caçar, para a gente poder comer uma carne de outro animal diferente, sendo que a gente tem, né, no supermercado diversos tipos de carne e a gente já faz uso dessas carnes, a gente não precisa sair para caçar outros tipos de animais ou fazer o consumo exagerado da carne que a gente já está acostumado, até mesmo porque não faz bem para a nossa saúde física também. Então, esse consumo exagerado atrapalha o equilíbrio, né, ecológico. Isso porque muitas vezes, né, os homens estão ricos de conhecimento, mas estão pobres em sabedoria. Estão ricos de ciência, mas estão pobres de amor. E a gente já aprendeu, né, que nós estamos aqui no planeta Terra para evoluir, para melhorar como ser humano, em busca da nossa perfeição, do nosso aprimoramento. E para isso a gente precisa de duas asas, para a gente poder seguir em frente. A asa, né, do conhecimento, da ciência, do intelectual, e a asa moral, do amor, do respeito. Então a gente tem que andar em equilíbrio. E parece que a gente está desequilibrando, a gente está conhecendo muito, procurando aprender muito de ciência, desenvolvendo muito o nosso intelectual e deixando esse lado moral de lado, né? Usando o nosso livre-arbítrio com desrespeito à natureza em geral e aos animais. O autor traz para nós, né, no livro, alguns exemplos muito tristes, né? Exemplos chocantes, mas que a gente tem que refletir sobre eles para a gente ver o quanto é grande a monstruosidade que o homem chega por causa da falta de respeito a outra vida, né, a vida dos animais. Então, o autor cita lá que existem, né, clubes de tiros que morrem diversas aves, diversos pássaros
que estão lá nesses clubes para serem usados de alvo, meramente para trazer diversão, alegria por um fim de semana, somente para alimentar a diversão do homem. Então, imagina para vocês verem que falta de respeito, pensando só em si próprio. Nem quer saber os pais que estão ali, estão sofrendo, se não, se vai trazer um desequilíbrio para a natureza, um desequilíbrio ecológico. Outro fato, né, assustador e triste, os apostadores que ficam, né, em volta de dois galos, apostando e deixando que eles se batam ali até que um saia de lá morto ou aleijado, simplesmente por farra, por diversão, para alimentar a sua alegria. Então a gente vê que isso também é assustador, é monstruoso, mas muitos ainda praticam esse ato. Então a gente está falando essas coisas ruins, mas que a gente possa refletir. É ruim, mas que a gente possa ver o quanto é ruim, que às vezes a gente sabe que é errado e tudo, mas a gente não para refletir. Então quando a gente ouve, né, alguém falando, que a gente se toca o tanto que é monstruoso, que é perverso a falta de respeito, assim, com os nossos irmãozinhos menores, que são os animais. Outro fato, os touros, né, que são sacrificados brutalmente nas arenas, simplesmente para diversão também. Turistas milionários participam de safaris africanos, levando rifles em mãos para matar, simplesmente para ter um fim de semana divertido, engraçado, para voltarem para casa e, assim, com essa atitude, destruindo a vida dos animais, colocando várias espécies em extinção, atrapalhando o equilíbrio ecológico. Um dos animais, né, e ele citou aqui, centenas de animais que já foram extintos nesse século. E um dos animais, a baleia e o elefante, que estão caminhando para isso, para a extinção. Daqui a alguns anos, eles podem ser simplesmente elementos de museu. Não vai existir mais os elefantes nem a baleia se continuar com essa matança, né, desenfreada, com essa matança irresponsável, com essa matança perversa para alimentar o próprio ego, para alimentar a própria necessidade de se divertir. A ânsia de lucros, né, de ganhar dinheiro, também leva o homem a cometer atrocidades com os animais, perversidades mesmo, né? E aqui a gente tem mais alguns exemplos. Caçadores que contrabandeiam o couro do jacaré. Os granjeiros, né? Alguns granjeiros cortam o bico das aves para que elas possam aproveitar mais a ração. Imaginem para vocês verem que situação, que tristeza. Alguns granjeiros criam as aves em lugares apertados, pequenos, para que elas não possam se mover e engordarem mais rapidamente. No abate de alguns frangos, existem alguns produtores que introduzem um estilete na garganta do frango, para que ele possa sangrar e a carne dele possa ficar mais atraente, mais bonita, sem filetes de sangue e para ser vendida a um custo maior. Tudo isso para ganhar dinheiro, imaginando que quem está ali, que aquele animal que está ali não é nada, não vale nada. Simplesmente um objeto para poder satisfazer a sua ganância por dinheiro e a sua diversão, algumas vezes. Então, essas pessoas que cometem as atitudes vão ser responsabilizados. Eles vão ter que prestar contas, né, dessa infração às leis divinas, por judiarem dos animais, por cometer essas atrocidades, essas perversidades com os animais que são criaturas de Deus e que nós devemos respeitar e ajudar a cuidar. Os homens mais evoluídos, eles já compreendem isso. Eles reverenciam todo tipo de vida, né? A vida das árvores, a vida dos animais. Eles já reconhecem e reverenciam toda forma de vida. Um exemplo, né, das histórias de Chico Xavier, que conta
que ele tinha construído lá uma horta lá para ajudar e começou a juntar muita formiga lá e ele estava querendo jogar veneno para matar as formigas. Aí o Chico falou, não vamos fazer isso não. Eu vou lá, vou conversar com as minhas amiguinhas formiguinhas, falar com elas. Ó, minhas amiguinhas, essas hortas que eu fiz aqui é para ajudar os carentes que não têm o que comer. Vocês poderiam começar a passar por outro caminhozinho, procurar outras coisas. Então mostra, né? E contam que as formigas sumiram realmente da horta. Então mostrando que, independente se as formigas sumiram mesmo ou não, mostrando o respeito pelo qual o Chico Xavier, que era um espírito tão evoluído, tinha para com os animais, desde as pequenas formigas. Né? Então, esses homens como o Chico, né, é claro que já tinha essa consciência, mas nós, que ainda estamos longe, né, de sermos um espírito mais evoluído, nós podemos começar a nos conscientizar. Né? A doutrina espírita nos ensina isso, né? Várias outras religiões também estão sempre ensinando o respeito que nós devemos ter para com a natureza. Então a gente não tem ainda essa consciência em nós que o Chico tinha, mas nós podemos começar a trabalhar isso a cada dia. O respeito com os animais, com as plantas. E assim a gente vai desenvolvendo em nós esse sentimento de respeito e de reverência pela vida, pela natureza e qualquer sua manifestação. E o importante também é que a gente possa nos conscientizar e conscientizar as crianças, né, desde pequenininha, da importância desse amor à natureza, amor aos animais, respeito aos animais, que eles são nossos irmãozinhos pequeninos, né, que como a gente quer que o nosso anjo da guarda cuide de nós, é nossa responsabilidade de cuidar deles, que eles estão estagiando no reino animal agora. Então que a gente possa incutir isso nas nossas crianças, que possamos colocar no coraçãozinho delas, nas atitudes delas, desde pequenininho, o amor aos animais e à natureza em geral. Né? A gente já tem muitas manifestações de crianças, né, que têm mais respeito, mais amor aos animais que nós adultos, né? Provavelmente já são espíritos ali maduros, né, que reencarnaram, que estão agora crianças, mas já são espíritos maduros. Na internet tem um vídeo muito interessante que acho que muita gente deve ter visto já, de uma criança que a mãe coloca um nhoque para ele comer, o nhoque tem alguns pedacinhos de polvo. E ele fala, mãe, eu não vou comer, porque tem polvo. Ela fala, não, mas o polvo é pra gente comer. Ele, não, mas é os animais. Os animais, a gente quer ver eles felizes, a gente quer ver eles de pé e não morto. A gente tem que cuidar dos animais e não matar os animais. Então, a mãe fica emocionada, começa a chorar e fala para ele que não vai matar mais os animais. E ele continua falando, né? A galinha, os peixes, o polvo, eles são os animais. Eu quero ver eles felizes. A gente tem que ajudar a cuidar dos animais e não matar os animais. Então, essa criança dá uma lição de vida, né? Para muito adulto e que a gente possa aprender com essa criança, que a gente possa refletir nas palavras dessa noite, né? Nos conscientizar as crianças que vivem com a gente e aprendermos a reverenciar a vida, a natureza em todas as suas manifestações. Então, eu espero que todos tenham, né, aprendido um pouco a mensagem dessa noite. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.